Nós vamos então iniciar o nosso estudo de hoje, sexta-feira, fazendo o estudo da Revista Espírita, como sempre aqui na nossa programação, um estudo sempre aguardado, um estudo sempre proveitoso para nós, e nós estamos desenvolvendo aqui o estudo em torno do discurso de encerramento do ano social de 1858 a 1859, que Kardec realizou, a palestra, o discurso que ele proferiu lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas para os membros e convidados. Esse é o nosso quarto encontro em torno desse tema, e aqui então Kardec vem apresentando, um ano após a fundação da sociedade, praticamente 2 anos após a publicação do Livro dos Espíritos. Então é um discurso bastante relevante, porque Kardec faz um balanço de tudo aquilo que a doutrina alcançou a partir do lançamento do Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, se eu não me engano. Nós estamos aqui no mês de julho de 1859, portanto, um pouquinho mais de 2 anos, 2 anos e 3, 4 meses. E também ele faz um balanço sobre a sua experiência pessoal como o codificador da doutrina espírita. Ele comenta que, inclusive, as críticas que ele recebeu, e inclusive ele trata também aqui de que ele não é nenhum privilegiado de ficar isento dessas críticas, desses apontamentos. Então, nessa terceira parte que nós estudamos, ele comenta sobre aqueles que eram mais próximos, conhecidos, aqueles que se interessavam pela doutrina espírita, mas comentavam com ele se não seria muita precipitação ter lançado o Livro dos Espíritos e também fazendo a divulgação da doutrina espírita com tão pouco tempo de pesquisa. Se os espíritos não poderiam cometer erros nas orientações que foram apresentadas, se não seria mais prudente esperar um pouco mais, comparar, pesquisar um pouco mais. E Kardec disse que não havia tempo a perder, porque ele mesmo, independente dos espíritos, poderia lançar uma ideia, uma nova filosofia, assim como tantos outros costumam fazer, mas que aquilo que foi feito por parte dos espíritos e também dos encarnados nesse trabalho conjunto já era suficiente para trazer essa garantia. E o importante, quando nós estudamos a doutrina, tanto, principalmente no Livro dos Espíritos e depois na Revista Espírita, já que a Revista Espírita era ali um espaço para reflexões mais profundas, para outros debates, para uma divulgação maior das suas ideias, pessoalmente, de Kardec. Ele então, utilizando esses recursos, quando a gente vai analisando, nós percebemos que foram pouquíssimas as correções que foram necessárias para ajustar os fundamentos da doutrina. Nós tivemos ali um ponto ou outro que, através de novas investigações, de novas pesquisas, precisaram de um ou outro ajuste. Talvez o mais notório que nós podemos encontrar trata exatamente da questão da possessão. E isso abriu um precedente importante, porque se nós encontramos ali um detalhe que poderia ser corrigido, e assim o foi pelo próprio Kardec, não há problema nenhum nós encontrarmos outras ideias, outros esclarecimentos que poderiam também receber ali novos ajustes, uma nova atualização, vamos dizer assim. Só que de lá para cá nós não encontramos nada que pudesse mudar aquilo que os espíritos trouxeram. E quando Kardec coloca, falando 2 anos após o lançamento do Livro dos Espíritos, nós estamos há mais de 160 anos. E até agora muito pouco foi alterado em termos de bases doutrinárias, e o que nós encontramos foi exatamente ali complementações. Novos livros foram publicados, trazendo novas experiências. Talvez ali o que nós podemos encontrar, aquilo que de novo surgiu, foram exatamente os livros de Chico Xavier. Em especial quando se fala sobre nosso lar, sobre a vida no mundo espiritual, trazendo ali um maior detalhamento, mas nós vemos assim que mesmo assim não existe uma contrariedade, apenas não existe esses comentários, não existem esses comentários nos trabalhos de Kardec, o que não significa
que isso não exista, né? Então, com essa fundamentação, com as tantas pesquisas, com as tantas obras que foram surgindo, nós fomos então reforçando, né, deixando a doutrina espírita cada vez mais robusta, cada vez mais sólida a partir dessas novas orientações, dessas pesquisas, e não simplesmente aceitando aquilo que vem do mundo espiritual. Então nós percebemos que aquilo que Kardec apresentou em 2 anos foi uma base extremamente sólida. E como eu disse, muito pouco foi corrigido de lá para cá. Pouquíssimas coisas, um ou outro detalhe, que mesmo assim não muda a ideia da base, né, que significa a imortalidade dos espíritos. Nós lembramos que são 5 pilares que a gente sempre comenta, né? Então nós temos a existência de Deus, a imortalidade dos espíritos, a reencarnação, a lei de causa e efeito e a comunicabilidade dos espíritos. Nesses 5 fundamentos nós não tivemos nenhuma alteração de lá para cá, exatamente porque conforme o tempo foi passando, nós fomos confirmando, reafirmando cada vez mais esses 5 pilares. O resto são detalhes que vão ali se ajustando, vão se ampliando. Quando se fala, por exemplo, da continuidade da vida no mundo espiritual, a dinâmica do mundo espiritual, faltava então um complemento maior. Veio Chico Xavier e outros médiuns também e trouxeram para nós aquilo que os espíritos relatavam. Então nós começamos a ver o mundo espiritual por uma nova perspectiva, e não simplesmente ver o mundo espiritual como sendo um espaço vazio em que os espíritos ficam simplesmente ali flutuando, sem ter ali uma comunidade formada para que os espíritos pudessem se desenvolver, pudessem se auxiliar às diversas dimensões em que os espíritos vivem. Enfim, nós vimos então ali que muito pouco foi alterado, e dessas alterações, na verdade, alterado não, muito pouco foi acrescentado, e desse acréscimo, todos eles então continuam sendo pesquisados, continuam sendo fundamentados. Então, por isso, Kardec coloca que aquilo que foi apresentado na época em que os espíritos começaram a trazer os ensinamentos já eram suficientes para lançar, então, a doutrina espírita, que ela, então, era vista por 2 perspectivas. A experimental, que eram as experiências, as observações que Kardec e outros pesquisadores da sua época, e também outros que viriam depois, faziam em torno dos fenômenos. E depois a parte filosófica, que era exatamente ali quais eram as conclusões que se tiravam a partir desses fenômenos. O mais básico de todos simplesmente era: o fato de um espírito provocar um fenômeno significa que o espírito continua vivo. E se ele continua vivo, essa parte filosófica vai explorar quem é esse espírito, onde ele viveu, qual é a sua condição, o que ele pode fazer para mudar a sua condição, qual será o seu futuro. Tudo isso simplesmente de ver uma mesa se movimentando, um objeto caindo ou uma psicografia acontecendo como parte de fenômenos de efeitos físicos e de fenômenos intelectuais. Então foi isso que Kardec apresentou nessa terceira parte. Nessa quarta parte que nós vamos estudar agora, ele diz assim, então, vamos lá. Termino, senhores, pelo rápido exame de uma questão de atualidade. Fala-se de outras sociedades que desejam rivalizar com a nossa. Então aqui a mesma coisa nós encontramos. Quando se estuda as bases do cristianismo, e nós vemos então, através dos evangelhos, né, todo o trabalho que Jesus realizou, através das descrições dos apóstolos, para onde Jesus foi, o que ele fez, quais eram as suas ideias. Paralelamente àquilo que Jesus fazia, outros profetas também, ou profetas, entre aspas, né, ou falsos profetas, procuravam também trazer filosofias. Então não era apenas ele que fazia esse trabalho, outros procuravam criar as suas próprias ideias, como nós temos hoje também. E na época em que os fenômenos começaram a surgir, a doutrina espírita não foi a detentora para patentear esses fenômenos. Outros indivíduos começaram a ver esses fenômenos de uma forma diferente. O mais conhecido que nós conhecemos foi Rustam, que criou ali, né, os 4 cavaleiros, os 4 evangelhos, desculpem, os 4 evangelhos, trouxe ali as suas ideias, algumas eram parecidas com a doutrina, outras eram bastante diferentes, né? Então algumas entravam em conflito, muitas vezes se elogiavam, né, esses idealizadores dessas filosofias, outras vezes se agrediam, né? Então por isso Kardec coloca essa questão de atualidade.
fala-se de outras sociedades que desejam rivalizar com a nossa. Dizem que uma já conta com 300 membros e possui recursos financeiros apreciáveis. Prefiro crer que não seja uma fanfarrice, tampouco lisonjeira para os espíritos que a tivessem suscitado, quanto para aqueles que se lhe fizeram eco. Se for uma realidade, nós a felicitamos sinceramente, caso obtenha a necessária utilidade de sentimentos para frustrar a influência dos espíritos maus e consolidar a sua existência. Ignoro completamente quais são os elementos da sociedade, ou das sociedades que dizem querer formar-se. Farei apenas uma observação geral. Em Paris e Alhures, há uma porção de reuniões íntimas, como outrora foi a nossa, em que as pessoas se ocupam mais ou menos seriamente com as manifestações espíritas, sem falar dos Estados Unidos, onde elas se contam aos milhares. Então esse discurso de Kardec ele tem para nós não apenas um aspecto doutrinário propriamente dito, como ele também tem ali um aspecto histórico. Porque nós vemos então, como ele coloca, nós vemos as reuniões que Kardec fazia na sua casa, nós vemos então o Kardec passando por um local que foi alugado para formar a sociedade parisiense, tendo ali o seu estatuto, formando ali o seu grupo de membros e tudo mais. E nós vemos também que outros grupos paralelos procuravam se desenvolver, inclusive nós vimos aqui mais de 300 membros com aporte financeiro significativo. Outros então começavam a criar grupos particulares, e aí ele fala que nos Estados Unidos então milhares de grupos íntimos se formavam. E aí o detalhe que a gente percebe, como foi combatida essa ideia da comunicação dos espíritos com os espíritos nos Estados Unidos pela base evangélica que eles tinham, e têm ainda. Então muitas famílias com bases protestantes na época formaram então os Estados Unidos. Conforme essas comunicações foram surgindo, elas acabaram sendo combatidas e perseguidas. A ponto de hoje, o que nós mais vemos de comunicação com os espíritos são os filmes de terror, que são produzidos nos Estados Unidos. Mas as comunicações propriamente ditas, muito pouco se vê. Há inclusive uma imagem bastante significativa de você ir numa loja de brinquedos e você encontrar uma tábua Ouija ao lado do banco imobiliário. Então as pessoas usavam essas tábuas, que são sempre mostradas nos filmes de terror, como sendo ali uma brincadeira, que as pessoas podem levar a sério ou não. E aí nós já vimos sobre isso, sobre a intenção de se comunicar com os espíritos, os tipos de espíritos que se comunicam nessas pequenas reuniões e tudo mais. Então, nesse ponto aqui, vamos voltar aqui para o nosso foco. Kardec fala então dos tantos e tantos grupos que se formavam para se comunicarem com o mundo espiritual. Inclusive isso acontece hoje, em especial na Europa. Nós temos vários grupos que vão se juntando, de pessoas que têm a intenção de se comunicar. Inclusive eu tenho contato com um grupo da Europa que fazem cursos de comunicação com os espíritos, mas sem nenhum objetivo filosófico, sem nenhum objetivo de desenvolvimento espiritual, apenas uma prática fenomênica. Então ensinam isso na Europa, nesses grupos. E muitos desses médiuns, alguns com quem eu tive contato, não tinham interesse em aprender sobre a doutrina espírita. O que eles queriam era apenas as comunicações. O qual seria o fruto dessas comunicações? Aí Deus dará, é só através da experimentação. Então hoje, muitas pessoas interessadas, muitos médiuns, desejam essa comunicação sem saber exatamente o que fazer com ela. Então é o que Kardec chama atenção para nós. Ele diz assim ainda: conheço algumas em que as evocações são feitas nas melhores condições, obtendo-se coisas notáveis. É a consequência natural do número crescente de médiuns, que se desenvolvem de todos os lados, a despeito dos sarcasmos. Quanto mais avançamos, mais esses centros se multiplicarão. Formados espontaneamente de elementos muito pouco numerosos,
e variáveis, tais centros nada têm de fixo ou de regular, e não constituem sociedades propriamente ditas. Para uma sociedade regularmente organizada, são necessárias condições de vitalidade muito diferentes, justamente em razão do número de pessoas que a compõem, de sua estabilidade e de sua permanência. Então, antes de começarmos, Kardec comenta que esses grupos não formam uma sociedade propriamente dita, no sentido de organização, de estabilidade, de participação desses trabalhadores. Esses grupos se formam como sendo grupos informais. E dessa mesma informalidade, nós encontramos também a falta de comprometimento de muitos desses membros desses grupos. Mas ele coloca então quais são as condições para que um grupo seja efetivo nesse trabalho de comunicação com o mundo espiritual. A primeira de todas é a homogeneidade de princípios e da maneira de ver. Ou seja, todos têm que pensar da mesma forma, no sentido dessa proposta a que se comprometeram, e também das intenções. Então, essa homogeneidade, todos nós queremos a mesma coisa, todos nós concordamos com esses princípios, e nós vamos então fazer esse trabalho. Toda sociedade composta de elementos heterogêneos traz em si o germe da dissolução. Podemos considerá-la morta por antecipação, seja qual for o seu objetivo, político, religioso, científico ou econômico. Então, se você tem um grupo heterogêneo de pessoas que pensam diferente, é só esperar um pouco mais que elas naturalmente vão se desfazer, porque cada um vai querer buscar o seu caminho. Uma sociedade espírita requer outra condição, a assistência dos espíritos bons, se quisermos obter comunicações sérias. A não ser assim, caso permitamos aos maus tomarem pé, não obteremos senão mentiras, decepções e mistificações. Esse é o preço de sua própria existência, visto que os maus serão os primeiros agentes de sua destruição. Eles minarão pouco a pouco, caso não a façam desabar logo de início. Sem homogeneidade, nada de comunhão de pensamentos e, portanto, nada de calma nem do recolhimento que se deseja. Ora, os bons só comparecem onde encontram essas condições. Como encontrá-las numa reunião cujas crenças são divergentes, onde alguns membros nem mesmo creem e, em consequência, o espírito de oposição e de controvérsia domina incessantemente. Eles só assistem àqueles que desejam ardentemente esclarecer-se para o bem, sem pensamento pré-concebido e não para satisfazer a vã curiosidade. Querem formar uma sociedade espírita fora dessas condições? Querer formar uma sociedade espírita fora dessas condições seria dar provas da mais absoluta ignorância dos princípios mais elementares do espiritismo. Seríamos os únicos capazes de as reunir? Seria lastimável e muito ridículo assim pensar. O que fizemos, portanto, por certo, outros poderão fazê-lo. Que outras sociedades se ocupem, portanto, de trabalhos iguais aos nossos, que prosperem e se multipliquem 1000 vezes melhor, porque será um sinal de progresso nas ideias morais. Tanto melhor, sobretudo se forem bem assistidas e se tiverem boas comunicações, pois não temos a pretensão de ser os únicos privilegiados nesse campo. Como só visamos a nossa instrução pessoal e ao interesse da ciência, que nossa sociedade não oculte nenhum pensamento de especulação, nem direto, nem indireto, nenhuma visão ambiciosa. Que sua existência não repouse sobre uma questão de dinheiro e que as demais sociedades sejam consideradas como irmãs nossas e não como concorrentes. Se formos invejosos, provaremos que somos assistidos pelos espíritos maus. Caso uma dessas sociedades se formasse, tendo em vista a nos criar rivalidade, com a ideia pré-concebida de nos suplantar, revelaria, por seu objetivo, a própria natureza dos espíritos que presidiram a sua formação, já que esse pensamento não seria bom, nem caridoso, nem os espíritos bons simpatizam com os sentimentos de ódio, ciúme e ambição. Olha, isso aqui que Kardec apresenta para nós, ele dá aqui margem a um debate
tão profundo, a um debate tão complexo, porque quando nós falamos sobre questões de rivalidade e as influências espirituais que são exercidas sobre os membros desses grupos, nós vemos não apenas em grupos que trabalham com a mediunidade propriamente dita, mas nós vemos em religiões de um modo geral. Uma religião que combate a outra, um religioso, um líder religioso, que instiga nos seus membros, nos seus seguidores, a ideia da rivalidade, a ideia de combater, colocando a sua verdade sobre a verdade do outro e tudo mais, nós podemos ver claramente que não é um grupo que tende a se desenvolver junto aos espíritos mais elevados. Porque se ele instiga a rivalidade, se ele instiga o ódio, como nós vemos hoje, agressões públicas, instituições que são apedrejadas, pessoas que sofrem agressões físicas e morais nas ruas pelo fato de se vestir dessa ou daquela forma, tudo isso nós encontraremos com muita facilidade na nossa atualidade, no nosso presente. Né? Então é a mesma coisa, né, Flávio, quando nós víamos também a parte da Inquisição, na Idade Média, até mesmo na Idade Moderna, né, a própria doutrina espírita acabou sofrendo isso também, lá no Alto de Barcelona. Então tudo aquilo que visa o ódio, tudo aquilo que visa a destruição, que visa a separação, certamente não tem ali princípios dos mais elevados. De se colocar, por exemplo, como privilegiados, mesmo falando, ou pelo menos dizendo, né, que fala em nome de Deus, ou fala em nome de qualquer outra entidade no plano espiritual, seja santo, seja um Espírito Santo, seja um anjo, quem quer que seja. E um outro ponto interessante também aqui dessas colocações de Kardec, saindo agora um pouco dessa ideia de concorrência, de perseguições e tudo mais, é a questão dos propósitos da formação desse grupo. E isso é fundamental. Porque, como eu comentei com vocês, na atualidade nós temos muitos grupos espalhados aí pelo mundo afora, em especial aqui no mundo ocidental, né, porque no Oriente muitas filosofias, como por exemplo o hinduísmo, o islamismo, o judaísmo, o budismo, não tem qualquer interesse em comunicação com o mundo espiritual. Então, é aqui no Ocidente, seja através da influência da doutrina espírita ou pelos próprios fenômenos que foram observados, né, nos últimos tempos, os grupos então se interessaram nesse ponto de querer se comunicar com o mundo espiritual. Então, como eu falei para vocês, grupos se formam, pensemos na seguinte hipótese: meia dúzia de pessoas se junta, e aí então nós temos ali 2 ou 3 pessoas que são médiums, os outros 2 ou 3 ali são curiosos, interessados, até mesmo estudiosos, e aí então eles dizem, vamos fazer uma reunião mediúnica. O detalhe desses grupos, e isso é uma realidade, como eu comentei com vocês, essa realidade, esses grupos então se juntam e perguntam, mas o que nós vamos fazer exatamente? Aí a ideia é, vamos nos colocar à disposição para receber uma comunicação com dos espíritos. Aí vem o espírito e traz uma comunicação. Esse grupo então pega essa comunicação, lê, acha interessante ou acha ela genérica, guarda e marca para a próxima reunião. Então, na verdade, os grupos vão se formando dessa forma. Juntam-se para ver o que acontece. Algumas vezes espíritos sofredores se manifestam e aí então esses grupos procuram ajudar dentro das condições e possibilidades de cada um, procurando fazer com que o espírito se fortaleça, se reequilibre. Então tentam fazer mais ou menos como nós pegarmos uma pessoa na rua que encontra alguém sofrendo, por exemplo, num ponto de ônibus, e ele procura conversar com essa pessoa para tentar ajudar da melhor forma. Né? Daxus, bom dia. Sem qualquer proposta sem qualquer preparação profissional, técnica. Então esses grupos vão se formando e muitos deles são apenas grupos experimentais. Eu tenho aqui uma comunicação que eu quero passar para vocês, que é algo muito curioso, só para vocês terem uma ideia, é algo que não tinha passado ainda, mas eu acho que vale a pena agora a gente fazer a leitura, porque uma amiga nossa participa de um desses grupos
E ela então, conversando comigo, né, sobre os trabalhos mediúnicos, né, e ela espírita, e vendo que as pessoas não são espíritas, mas desejam participar desses grupos, né, então ela me perguntou como lidar com essa situação, como orientar essas pessoas. E há então grupos de pessoas católicas, algumas delas médiums, desejam vivenciar a experiência da comunicação com os espíritos. Na primeira conversa que eu tive com eles, então, a orientação foi, olha, a ideia não é fazer com que vocês sejam convertidos em espíritas. Vocês têm a religião de vocês e vocês podem vivê-la de um modo muito natural. O importante é que, se vocês desejam a comunicação com os espíritos, também não será um impedimento para vocês fazerem isso, já que nós temos nas próprias bases da doutrina espírita pessoas que não eram espíritas, já que a doutrina espírita não existia, mas pessoas que se juntavam e procuravam estudar e tudo mais, faziam isso na época de Kardec, então hoje também não seria diferente. Mas um ponto é fundamental, que todos estudem, todos compreendam o que é a mediunidade, de que forma que deve se lidar com a mediunidade, quais são ali as suas responsabilidades, quais são as suas consequências e tudo mais. E aí então passei essa informação. Pouco tempo depois, então, num novo encontro com eles, algumas pessoas não compareceram. E aí então a situação era, essas pessoas não concordavam que elas tinham que estudar antes de qualquer tipo de reunião mediúnica. Elas querem fazer reunião mediúnica. Então, tudo bem até aí. Entrei em contato então com o grupo mediúnico, né, com o grupo de suporte lá do CELD, do Centro Espírita Leão Denis do Rio de Janeiro, enviei uma solicitação de orientação para os espíritos e eu recebi então uma resposta, que é algo muito curioso, e eu estou trazendo isso para vocês porque é absolutamente pertinente com aquilo que Kardec comenta a respeito desses grupos particulares que se formavam. Então, a resposta dos espíritos foi a seguinte, deixa eu ler aqui para vocês perceberem que é como se nós estivéssemos vivendo aquela realidade, né? Então coloquei a seguinte situação, deixa eu ler para vocês aqui. Primeiro a minha solicitação, eu coloquei assim, fui convidado para participar de uma conferência com um grupo de médiuns, todos católicos, para orientá-los sobre a prática segura da mediunidade, visto já praticarem em reuniões domésticas, como é comum acontecer na Europa. Conversando e esclarecendo-os sobre algumas dúvidas básicas sobre o tema, reforcei sobre o estudo do Livro dos Médiuns para se embasarem teoricamente antes de qualquer prática, o que farão a partir da próxima semana, já que algumas pessoas concordaram em formar esse grupo. Minha preocupação inicial não era convertê-los em espíritas, mas tratar da demanda mais urgente, que era esclarecê-los sobre os critérios de segurança para a prática mediúnica. E eu continuo. A escassez de instituições espíritas na Europa é grande, sabemos, mas o interesse em praticar a mediunidade também o é. Assim estão fazendo em diversos países, porém muitas vezes de modo intuitivo e sem preparo moral e ou embasamento técnico. Independentemente do caso particular que mencionei, ao qual já peço orientação para ajudá-los, como analisar essas práticas feitas de modo quase experimental, como na época da formação da doutrina? E aí então me veio a resposta, uma resposta bastante esclarecedora, mostrando, né, que pelo menos a princípio, né, as minhas orientações estavam no caminho certo, por aquilo que nós estudamos, por aquilo que nós aprendemos, e o espírito então de nome Mário me respondeu o seguinte: filho, assim à distância, o que vemos é que a prática deles oscila entre o simples experimentar do fenômeno e o socorro ainda tímido e confuso via petitórios à espiritualidade que o cerca. O Livro dos Espíritos, em combinação com o Livro dos Médiuns, é medida para ontem que você já tomou. Acrescentaríamos que deverias estimulá-los ao exercício do voluntariado no formato em que eles mesmos, enquanto grupo, organizassem ações como a captação e distribuição de agasalhos, de comida e coisas afins para os núcleos mais necessitados nas redondezas do local da reunião,
uma forma de atrair os bons espíritos mais efetiva que as preces e mentalizações tíbias que fazem. Não forces nada sob perspectiva religiosa. Segue tua intuição quanto à temática dos livros de Kardec já citados. Eles antes precisam atrair espíritos melhores. Isso é conseguido via estudo e trabalho no bem. Então, essa é uma situação real que aconteceu, né, que eu guardava aqui uma oportunidade para passar para vocês essa situação. E aí mostra, então, que é exatamente essa realidade. Então, os grupos se juntam para ver o que acontece. E aí, então, se por acaso chega uma comunicação de um espírito querendo falar sobre a sua situação, eles então... Até mais, Daxus. Então, eles então pegam essa mensagem, leem, tentam tirar algum tipo de proveito. Se por acaso um espírito sofredor aparece, eles tentam conversar com esse espírito. Mas a reunião por si só, ela permanece nesse formato. Ela não se desenvolve. O que nós observamos no trabalho que Kardec fez na sua época foi também observar esses fenômenos, foi também fazer algumas experimentações de comunicação com os espíritos, mas com uma visão muito mais profunda, analisando não apenas o aspecto fenomênico, mas analisando o aspecto filosófico. E a partir daí, então, ele começou a criar essa base, criou esse corpo doutrinário, trazendo uma razão para essas reuniões. Então, cada reunião que acontecia na sociedade era uma reunião de instrução, era uma reunião de auxílio. Até mesmo desse auxílio acabou depois se transformando em temas para serem estudados, tanto na Revista Espírita, como também no livro O Céu e o Inferno. Em temas morais, acabou se tornando temas do Evangelho segundo o Espiritismo e também da Revista Espírita. Se por acaso eram perguntas objetivas sobre questões, essas perguntas foram então para o Livro dos Espíritos. Se eram perguntas voltadas para o fenômeno propriamente, foi para o Livro dos Médiuns. Então, a visão que Kardec teve foi uma visão muito mais prática, muito mais objetiva para formar realmente esse corpo doutrinário. Enquanto que nós encontramos esses milhares de grupos, ou muito mais do que isso, espalhados pelo mundo afora, que simplesmente se juntam para a experimentação. E nessa resposta que nós tivemos aqui, desses espíritos, lendo mais uma vez esse trecho aqui no começo, ele diz assim: a prática deles oscila entre o simples experimentar do fenômeno e o socorro ainda tímido e confuso, via petitórios à espiritualidade que os cerca. Então, esses pedidos dizem respeito tanto ao mundo espiritual, como também ao mundo físico. Como, por exemplo, olha, gostaríamos de uma orientação para minha família que está com problema. Aí vem o espírito ali e traz um comentário. Eu queria ali uma orientação para que a gente pudesse ajudar a tal pessoa, vem ali um comentário. Então os grupos tinham esse objetivo. E esses grupos ainda têm esse objetivo. E como eu pude observar, eram pessoas de outras religiões. Quando a gente pega, por exemplo, Itália, um país fortemente católico, na França, um país que não tem ali uma religião definida, mas com uma prática religiosa muito fraca. Se a gente vai, por exemplo, como já aconteceu também com outro grupo com quem eu tive contato, que era da Suécia. Esse grupo então se juntava, vinha as comunicações, mas uma das médiuns passava por uma situação extremamente perturbadora, beirando a obsessão. Aí, sem nenhuma pretensão de querer resolver as coisas sozinhos, né, escrevi novamente para o plano espiritual lá no CELD, e a resposta é: oriente para que eles cessem essas comunicações imediatamente. Porque o resultado estava sendo extremamente prejudicial para uma dessas médiuns, cujas orientações vinham de um modo completamente inverso daquilo que, por exemplo, a doutrina espírita, nas bases do cristianismo, orientava. Então nós encontramos processos obsessivos, reuniões infrutíferas, apenas para a satisfação da curiosidade, e as pessoas dizem: eu participo de um grupo que se comunica com os espíritos. E a resposta que a gente poderia dar é: e daí? O que vocês fazem dessas reuniões? A gente vai todas as vezes lá e conversa sobre isso. Então, na verdade, o resultado acaba ficando muito restrito, sem um desenvolvimento maior.
principalmente entrando em conflito com aquilo que acreditam, aquilo que eles acreditam, que no caso, por exemplo, um grupo que tem base católica, praticando a mediunidade fora do ambiente religioso onde eles vivem. Então é aquela coisa, você vive uma religião protocolar, você vive porque a família é assim, porque a sociedade é assim, porque você de repente gosta de frequentar isso, mas na prática você vive uma coisa diferente. Então essa é uma situação muito real que nós temos hoje e que Kardec já descrevia naquela época. Grupos, só que esses grupos que surgiam eram grupos que muitas vezes faziam oposição ao espiritismo. Esse é o detalhe importante. Continuando aqui, vamos lá então para ver o que Kardec apresenta para nós também. Então, como ele coloca aqui para nós, né? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui do trecho desse último parágrafo. Ele coloca assim aqui em cima, né? Só para a gente retomar aqui o raciocínio. Seríamos os únicos capazes de as reunir, ou seja, né, todas essas virtudes para formar esse grupo, para poder formar essa sociedade. Seria lastimável e muito ridículo assim pensar. O que fizemos, por certo, outros poderão fazê-lo. Que outras sociedades se ocupem, portanto, de trabalhos iguais aos nossos, que prosperem e se multipliquem 1000 vezes melhor, porque será um sinal de progresso nas ideias morais. Então, olha só, um progresso moral seria o principal objetivo desses grupos. Só que, na verdade, esses grupos vivem apenas das experiências, são grupos experimentais. E que, por serem experimentais, são também muito tímidos nessa parte moral, quando existe ali o interesse moral. E nós vemos também que é bastante curioso, esses grupos se reunindo, nós vemos muito em filmes, principalmente dessa época do século XIX, comecinho do século XX, grupos então que desejam ardentemente a comunicação com o mundo espiritual. Então, por exemplo, alguém perdeu um ente querido, conhece ali um grupo de médiuns, ou conhece uma pessoa que conhece alguém que é médium, e aí então ele fala assim, olha, vamos comigo lá naquele grupo que você vai ter uma comunicação. E aí a gente lembra desses muitos filmes que mostram a questão do charlatanismo, que eram esses grupos de médiuns que tentavam obter algum tipo de vantagem, oferecendo para as pessoas a possibilidade de comunicação. E aí então nós até falamos sobre isso, vocês se lembram, né, de Harry Houdini, o mestre das escapadas, né? Então era ali o grande ilusionista lá do começo do século XX, final do século XIX. E aí então a gente lembra que Houdini, ele perdeu a mãe. Alguém por quem ele era absolutamente apaixonado, ele tinha uma ligação muito forte com a mãe. E aí então vários médiuns começaram a oferecer para ele, olha, vamos até lá que a gente consegue oferecer para você uma resposta da sua mãe. E aí ele participava de um grupo, depois participava com outro. Isso aí é história, não é um conto que eu estou passando para vocês. São fatos da biografia de Houdini, que inclusive consta num documentário que foi feito sobre ele, que ele passou por esse momento de perseguição a médium. Se vocês procurarem hoje, inclusive, cartazes da época de Houdini, vocês verão ali, Houdini, caçador de médiums. E aí então ele teve contato com Arthur Conan Doyle. Conan Doyle, né, o criador do Sherlock Holmes, a esposa de Conan Doyle era médium. E Conan Doyle era também um espírita, não apenas interessado nos fenômenos, ele era espírita, tanto que ele escreveu um livro sobre a história do espiritismo. Se vocês procurarem nas bibliotecas, aí nas livrarias, vocês vão lá, História do Espiritismo, Arthur Conan Doyle. E aí então, Conan Doyle teve contato com Houdini, ficou impressionado, né? Inclusive Conan Doyle no documentário sobre Houdini, ele se deslumbra demais até, porque ele foi assistir a um dos espetáculos dele, e aí então Houdini fez ali algumas práticas ilusionistas, alguns truques e tal, que Conan Doyle ficou impressionado, falou, você é um grande médium de efeito físico. Aí Conan Doyle levantou a sobrancelha e falou, isso aqui foi truque. Ele passava, por exemplo, através de uma parede sólida, ele falava, isso é um fenômeno de efeito físico, você se desmaterializou, você é um grande médium.
E ele falava, eu não sou nada disso. E aí, então, mesmo se comunicando, né, com a suposta mãe, através da esposa de Conan Doyle, ele não se convenceu. Pelo contrário, ele pegou uma raiva muito grande, porque esses médiuns estavam brincando com os sentimentos mais profundos dele, com uma dor muito profunda. Aí ele se tornou então um caçador de médiuns. Ele desafiava médiuns, venham provar para mim que vocês são verdadeiros. Enfim, situações como essas aconteciam naquela época. Pessoas então que se aproveitavam das circunstâncias, pessoas então que queriam alguma fama. A gente lembra que naquela época que não tinha televisão, não tinha internet, né? Então as pessoas ficavam inventando moda a todo jeito. Então os teatros, né, os espetáculos circenses, a parte de mágica era muito forte naquela época. E nessa parte de mágica, com o advento dos fenômenos mediúnicos e também com a divulgação da doutrina espírita, nesses grupos de ilusionismo também vinham fenômenos de comunicação com os espíritos. Cheguei até a comentar com vocês 2 filmes que falam sobre isso, né? O Ilusionista e O Grande Truque. 2 ótimos filmes que falam desse período, e nos 2 nós temos ali uma dose de sobrenatural, porque era uma realidade da época. Faziam isso nos teatros. Então o que Kardec mostra para nós nesse discurso, que esses grupos que se juntam então se multipliquem 1000 vezes, mas que tragam o resultado de melhorias de ideias morais, e não simplesmente de uma prática fenomênica. Vamos em frente. Vamos ver aqui. De mais a mais, temos um meio infalível para não temer nenhuma rivalidade. É São Luís que nolo oferece. Diz assim São Luís: que entre vós haja compreensão e amor. Disse-nos ele. Trabalhemos, pois, Kardec falando para o público que ouvia-lhe o seu discurso, né? Trabalhemos, pois, para nos compreendermos. Lutemos com os outros, mas lutemos com caridade e abnegação. Que o amor do próximo esteja inscrito em nossa bandeira e seja a nossa divisa. Com isso afrontaremos a zombaria e a influência dos espíritos maus. Nesse terreno, tanto melhor se nos igualem, pois serão irmãos que chegam. Depende apenas de nós. No entanto, jamais seremos ultrapassados. São Luís disse assim, que entre vós, eu falei nós, né? Que entre vós haja compreensão e amor. Então era a orientação dele para aquele grupo. Então, independente do grupo, se houver compreensão e amor, era um grupo que tende a se desenvolver positivamente com o suporte dos espíritos. Mas, dirão, tendes uma maneira de ver que não é a nossa. Como eu falei para vocês, eu vivi isso na prática, né? Quando eu falei que era importante estudar para ter essa fundamentação, essa segurança, alguns disseram, não é assim que a gente quer fazer. Não é isso, não é esse formato que nós queremos no grupo. Porque quando você fala, olha, estuda o livro dos médiuns, para você entender. O fato de não conhecerem o livro dos médiuns e acreditar que era ali um trabalho de catequização, disseram, não, eu só quero praticar mediunidade, não me interessa isso. Então por isso ele colocou, né, tendes uma maneira de ver que não é a nossa. Não podemos simpatizar com princípios que não admitimos, pois nada prova que estejais com a verdade. A isso responderei, nada prova que estejais mais certo do que nós, porque ainda duvidais e a dúvida não é uma doutrina. Pode-se diferir de opinião sobre pontos da ciência sem se morder nem atirar pedras, o que seria pouco digno e pouco científico. Procurai, pois, do vosso lado como pesquisamos do nosso. O futuro dará razão a quem de direito. Se nos enganarmos, o tolo amor próprio não nos tornará obstinados por ideias falsas. Há, porém, princípios sobre os quais temos certeza de não estar enganados. É o amor do bem, a abnegação,
a abjuração de todo sentimento de inveja e de ciúme. Esses são os nossos princípios, com eles podemos sempre simpatizar sem nos comprometermos. É o laço que deve unir todos os homens de bem, seja qual for a divergência sobre suas opiniões. Somente o egoísmo interpõe uma barreira intransponível. Então Kardec coloca, né, essas observações como sendo ali o fundamento daquele grupo. Porque quando eles começaram a se desenvolver, a gente lembra sempre que Kardec tinha um objetivo. E esse objetivo era exatamente entender aquele fenômeno, porque ele tinha aquele instinto científico, aquele instinto investigador, além da própria inspiração que ele possuía para se aprofundar nesses assuntos. Flávio colocou, né, por isso Kardec colocou na introdução de O Livro dos Médiuns, que não reimprimiria o livreto que fez sobre orientações aos médiuns, né, que foi substituído pelo Livro dos Médiuns, né, para evitar mau uso das faculdades mediúnicas. Quando nós, Flávio, estudamos aqui no nosso grupo há alguns anos o Livro dos Médiuns, né, não lembro quem de vocês estava aqui com a gente naquele período, estudando o Livro dos Médiuns, antes de estudar o Livro dos Médiuns, nós estudamos esse livreto. Deixa eu pegar aqui o nome dele certinho, porque ele tem um nome grande aqui, eu nunca me lembro. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Olá, Osmar, bom dia. Só um instantinho, é rapidinho aqui, está na mão já. O livro se chama... Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas. Kardec lançou esse livro em 1858. E ele fala desse livro como sendo uma urgência. Então, como ele lançou o Livro dos Espíritos, falando sobre as comunicações, principalmente, né, na introdução, nos prolegômenos, ele traz ali muitas informações de como foram formadas as bases da doutrina. Muitas pessoas, então, começaram essa prática. E Kardec viu a necessidade de lançar, de um modo urgente, pelo menos as orientações básicas para que esses grupos não se arriscassem numa prática sem ter qualquer tipo de conhecimento. Quando ele lançou esse livro, rapidamente ele começou então a aprofundar cada vez mais os estudos. Então, começaram então a fazer essas investigações. E dessas investigações chegaram então ao Livro dos Médiuns de uma forma muito mais completa, de uma forma muito mais sólida. Mas esse livreto, Instrução Prática, era uma urgência que se tinha. Dizendo assim, olha, pelo menos o básico eles precisam saber. Vamos nos apressar em fazer alguma coisa. E aí então lançaram esse livro. Essa foi essa parte da história, né? Kardec então aqui ele continua para finalizar. Tais são, senhores, as observações que julguei por bem apresentar-vos, ao deixar as funções que me houvestes confiado. Aqui a gente lembra, né, que no início do discurso Kardec disse que ele formou esse grupo inicial da sociedade, mas que depois ele passaria a presidência para outra pessoa enquanto ele se dedicava ao trabalho de pesquisa e desenvolvimento da doutrina propriamente dita, né? Doce ilusão, porque ele foi presidente até o dia da sua desencarnação e a sociedade durou pouco tempo depois, porque não tinha ninguém que sustentasse o trabalho que Kardec fazia, né? Então a Revista Espírita parou de funcionar, a sociedade encerrou suas atividades, e hoje o curioso é que quando você vai na França, você vai à França, em Paris, por exemplo, a doutrina espírita é muito pouco conhecida. Um amigo esteve em Paris, e aí então ele queria comprar uma edição francesa do Livro dos Espíritos, e foi até uma livraria. E aí então ele perguntou, as pessoas não conheciam. Aí ele começou a falar um pouco da doutrina, tentar explicar assim, assado. Aí a pessoa, então peraí. Aí foi lá numa prateleira no fundo e pegou um Livro dos Espíritos que ele comprou. Então as pessoas não conhecem, o que elas conhecem, né, é
o fenômeno propriamente dito, né? A comunicação com os espíritos, fenômenos fantasmagóricos, essas coisas, todo mundo ouve, todo mundo assiste. Mas a doutrina, como filosofia propriamente dita, pouca gente conhece. Então, nessa função de Kardec, como presidente da sociedade, ele trouxe então essas observações a respeito da forma como a doutrina se desenvolveu, todos os desafios que ela enfrentou naquela época, e também os desafios que ele pessoalmente enfrentou. Agradeço do fundo do coração a todos aqueles que me testemunharam simpatia. Aconteça o que acontecer, minha vida está consagrada à obra que empreendemos, e sentir-me-ei feliz se meus esforços puderem ajudar a fazê-la a entrar no caminho sério, que é a sua essência, o único que lhe pode assegurar o futuro. Então nós vemos aqui que quando Kardec fala minha vida está consagrada à obra que empreendemos, olha o peso dessas palavras. Nós falamos, estudando o livro Nos Domínios da Mediunidade, sobre o mandato mediúnico. E nós vimos ali Dona Ambrósia, fazendo um paralelo com esses outros grandes personagens, com essas outras grandes personagens que nós conhecemos aqui na nossa sociedade, principalmente no Brasil, tanto dentro da doutrina espírita como em outros grupos religiosos, pessoas que vieram com essa missão de dedicar a vida a esse trabalho. Então, tanto assim que nós temos não apenas aqueles religiosos que se tornam sacerdotes ou se tornam religiosos por uma simples convenção, mas pessoas que verdadeiramente viveram aquilo, que vieram com esse compromisso de abdicar de qualquer outro tipo de distração para se dedicar a vida a essa obra. E Kardec foi um desses missionários. O Flávio lembrou aqui, isso foi colocado na live dos jovens espíritas no exterior. A maior parte dos centros é dirigida e frequentada por brasileiros. Nós tivemos em 2004, Flávio, um congresso mundial, o 4º Congresso Mundial Espírita, que foi feito em Paris. Ele foi inclusive transmitido aqui pelo Pautalk, pela Federação Espírita Brasileira, eu acho, ou pela organização do Congresso, não me recordo. E o detalhe curioso é que os convidados eram estrangeiros, mas aqueles que elaboraram o evento eram todos brasileiros. Então olhava para o público, era brasileiro ou amigo brasileiro. Você olhava para os palestrantes, eram brasileiros. Então, onde quer que você vá em grupos espíritas, pode ter certeza que tem brasileiro metido no meio da história. Continua Kardec. A finalidade do Espiritismo é tornar melhores os que compreendem. Esforcemo-nos para dar o exemplo e mostremos que, para nós, a doutrina não é uma letra morta. Numa palavra, sejamos dignos dos espíritos bons, se quisermos que eles nos assistam. O bem é uma couraça contra a qual virão sempre se quebrar as almas da malevolência. E assim, então, aqui, Kardec, colocando todas as suas ideias, trazendo para nós toda a sua visão sobre aquilo que a doutrina espírita alcançou nesse tempo, nesse 1 ano de sociedade, nesses 2 anos de lançamento do Livro dos Espíritos. Aqui, então, nesse balanço que ele fez, nós podemos ver naquele início o que a doutrina espírita era, e depois, quando nós chegamos ali ao estudarmos as publicações, a gente vê muito isso na evolução da qualidade das publicações dos artigos na Revista Espírita. Então, do início, por exemplo, Kardec trazia artigos relacionados às fundamentações ou à fundação da doutrina. Então, eram artigos que falavam sobre sensações dos espíritos, que falava sobre mediunidade, que falava sobre aquelas questões morais básicas e tudo mais. Quando chega mais para o final, a partir de 1865, Kardec, então, a gente observa a liberdade que a doutrina espírita tem de começar, então, a trazer opiniões diversas sobre os mais variados temas. Aqueles temas diversos relacionados com literatura, relacionados com sociedade, relacionados com conflitos, trazendo só
trazendo só as situações que ele encontrava também dentro dos fenômenos, né? Já que a Revista Espírita tinha proposta e tem ainda a proposta, né, de trazer para nós ali um espaço filosófico para debates e reflexões. Então tudo isso que nós vemos agora, que Kardec traz o balanço, mostra então como era no princípio. E com o passar do tempo nós vamos estudar para ver como foi o final. Então é isso, pessoal. Fechando aqui então esse discurso, o próximo item que nós temos aqui, começando aquela série bacana, né, que eu já comentei com vocês, que são os boletins das atividades da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então o primeiro boletim, que nós já chegamos a estudar aqui na nossa sala, eu peguei durante um tempo e todo dia, antes de começarmos os nossos estudos, nós fazíamos uma leitura dos boletins da sociedade. Os boletins eram as atas que Kardec, ou que os colaboradores ali, os membros da sociedade, organizavam e publicavam para mostrar exatamente o que acontecia na sociedade, o que era algo muito interessante, algo muito importante, porque acabava se tornando um modelo, um roteiro de trabalho que outras instituições poderiam fazer. Porque os grupos se juntavam, muitas vezes, como acontece hoje, eu comentei para vocês, eles se juntam sem saber o que fazer. Se juntam para ver o que acontece. E aí então Kardec, quando ele começa a publicar o boletim, as pessoas que liam a revista falavam assim, olha só que interessante a forma como eles fazem. Então durante um tempo ele publicou, depois ele parou, lamentavelmente, né, mas porque é muito legal ver esses boletins, porque a gente vê quem eram os convidados, quais eram ali os resultados, o que se conversava dentro da sociedade enquanto instituição, que eram assuntos administrativos, como eles gerenciavam ali os convidados que se apresentavam, que era ali uma organização bastante rigorosa, que não admitia, por exemplo, curiosos, né, que foi bacana também aqui nos boletins, que a gente vê que até mesmo nessa relação com convidados as coisas se modificaram. No começo eram pessoas curiosas. Depois então eles diziam assim, você como membro, pode convidar alguém, mas você é responsável pela conduta dele dentro da instituição. Porque se chegava alguém que criasse tumulto, que trouxesse aqueles debates e tudo mais, aquela pessoa que foi responsável por esse convidado responderia por isso, né? Porque dizendo, olha, você não pode trazer qualquer pessoa assim. Você não pode trazer qualquer pessoa para chegar aqui e atrapalhar o nosso trabalho. Aqui nós temos um objetivo e coisa e tal, né? Então, enfim, aqui então no boletim nós temos um roteiro. Então ele diz assim para nós: daqui em diante publicaremos regularmente o relato das sessões da sociedade. Esperávamos fazê-lo a partir deste número, mas a abundância de matérias nos obriga a adiá-lo para a próxima edição. Os sócios que não residem em Paris e os membros correspondentes poderão, assim, acompanhar os trabalhos da sociedade. Hoje limitamo-nos a dizer que o Sr. Allan Kardec, a despeito da intenção expressa em seu discurso de encerramento, de renunciar à presidência quando da renovação de sua diretoria, foi reeleito por unanimidade, à exceção de um voto contrário e uma abstenção. Então, provavelmente aqui a gente já deduz que o voto contrário foi de Kardec mesmo, né? Então, ou pelo menos ele se absteve de votar nele mesmo. Então, já que então, nesse boletim eles dizem que pelo fato dos trabalhos, né, estarem ali sempre muito dinâmico, né, um trabalho bastante sobrecarregado, né, já que era o início daquelas pesquisas, e portanto muita coisa acontecia ao mesmo tempo, eles então não publicaram nessa edição de julho o primeiro boletim, mas eles trouxeram apenas um resumo. Colocou aqui para nós, né, limitamo-nos a dizer, a despeito da intenção expressa em seu discurso de encerramento, de renunciar à presidência quando da renovação de sua diretoria, foi reeleito por unanimidade, à exceção de um voto contrário e uma abstenção. Então até mesmo, a gente lembra sempre, até mesmo nas eleições seguintes, Kardec continuou então sendo eleito, né? E ele diz ainda: ele julgou deselegante sustentar essa decisão diante de um testemunho deveras lisonjeiro. Contudo, só o aceitou condicionalmente
e sob reserva expressa de demitir-se de suas funções no momento em que a sociedade estiver em condições de oferecer a presidência a alguém, cujo nome e posição social sejam capazes de imprimir-lhe maior relevo. Seu desejo era poder consagrar todo o seu tempo aos trabalhos e aos estudos que vem desenvolvendo. Aí uma nota de rodapé que nós temos aqui. Deixa eu pegar aqui. Parece que esse momento jamais chegaria. Isso aqui é uma nota dos tradutores aqui da revista, né? Pois Allan Kardec, malgrado seu, permaneceu à frente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas até sua desencarnação em 1869. O que mais aqui que nós temos? O próximo aqui agora já é o artigo Conversas Familiares de Allen-Túmulo, né? Então vamos aqui agora trocar ideias, né? A mãe me colocou, né, não sou médium, mas gosto da doutrina, justamente por conta das transformações morais que ela prega, né? A grande maioria não tem essa mediunidade ostensiva, né? Mas o importante para nós é a doutrina veio não para a prática mediúnica, a doutrina veio para a transformação moral daqueles que se interessam em conhecer essa realidade do espírito, né? Então, por isso, a mediunidade acaba sendo apenas um canal de comunicação. O importante, como diz, né, o ditado, não é o mensageiro. O importante é a mensagem. E essa mensagem serve para transformar o nosso mundo. Tico colocou muitas ideias de Kardec foram e são ainda distorcidas em favor de interesses de alguns dos seus pretensos seguidores, né? É aquela história do fazer a filosofia ou fazer a religião à moda da casa, né? Então, cada um vai adaptando de acordo com suas conveniências. Até porque também a gente lembra que a doutrina espírita, ela tinha o objetivo dela de trazer essas bases, mas ela ainda se desenvolveria, não apenas nos seus fundamentos, mas na forma como ela passaria essas instruções. Porque não é simplesmente, né, aquela questão de você trazer um roteiro engessado. Então ela traz uma proposta. Assim como nós temos hoje várias e várias propostas. Cada religião, sendo uma escola do espírito, traz ali, do seu ponto de vista, uma forma de fazer com que os indivíduos se elevem. Então tem ali o seu roteiro, tem ali os seus dogmas, tem ali as suas práticas, para fazer com que todos alcancem essa visão mais ampliada da realidade do espírito, embora cada uma traga do seu modo e cada uma ali apresente ainda as suas limitações. Mas a ideia é exatamente essa, né? Cada um querendo fazer do seu próprio jeito. Então, na verdade, se a gente pensar assim, quem que vive exatamente, ao pé da letra, tudo aquilo que é passado pela doutrina? Não fala uma questão de falha moral, eu comento assim no sentido de que todos nós, pelo fato de termos tido uma experiência religiosa muito larga na nossa vida pessoal, então nós tivemos ali a nossa formação inicial, mesmo que seja espírita, se nós colocarmos assim, desde o início eu sou espírita, só que a forma como nós víamos o espiritismo era o ponto de vista daquela instituição. Aí você amadureceu, mudou de instituição, aquilo que você fazia antes já não é mais igual ao que você faz agora. Da mesma forma que você tem, que se no início você tinha uma formação católica, uma formação evangélica, uma formação umbandista, uma formação de qualquer outra religião, e aí você vem para a doutrina espírita, você não abre mão daquilo que te fez bem naquela religião. Então, na verdade, nós vamos formando, com base na doutrina espírita, cada um formando a sua própria filosofia. Só que nessa situação, tendo ali as nossas dificuldades e tendo ali as nossas falhas morais, a gente vai ajustando também aquilo que para nós é conveniente. E aí é o grande problema, né? Porque aí então eu quero fazer uma coisa que não é saudável e eu procuro encontrar uma justificativa para deixar ela saudável, mesmo sendo dentro da própria doutrina. Então ainda nós temos essa grande dificuldade. A Miriam lembrou, né, que a Amélie votou contra e ele se absteve, né? Pois é. Ele chegou em casa, já teve uma resenha com ela, né? Ó, não vai me fazer pagar esse mico, hein? Então, já facilitou as coisas para ela, então nós tivemos 2 votos ali para deixar. Só que Kardec caiu do cavalo, né? Porque se abstendo ou não se abstendo, ele foi eleito todas essas vezes, né? O que mostra para nós, né, o grande compromisso que ele tinha, né? E o resultado, lamentavelmente,
nós vimos depois da desencarnação dele, que assim que ele deixou os trabalhos, até continuou durante alguns anos, mas chegou uma hora que acabou terminando, né? Porque, como nós vimos, tem um livro chamado As Três Revelações. Ele foi publicado pelo Centro Espírita Leon Denis, pela editora Celde, e nesse livro As Três Revelações ele mostra para nós a primeira revelação de Moisés, trazendo ali, né, aquela fundamentação das leis divinas, né, nos 10 mandamentos. Depois nós tivemos a segunda revelação com Jesus, trazendo ali mais instruções, e depois a terceira revelação, vinda aqui através daquilo que os Espíritos apresentaram. Então, nesse período em que essas revelações foram acontecendo, em que tudo isso foi avançando, nós esperamos ainda uma evolução desses ensinamentos a partir de novas visões, a partir de novos esclarecimentos. Então, nós da doutrina espírita vimos a doutrina espírita na sua base e esperamos que ela continue se desenvolvendo. Outros esperam ainda novas revelações para poder transformar aquilo que estão vivendo ou concretizar aquilo que estão vivendo. E como Kardec coloca, somente aquilo que é legitimamente verdadeiro se sustenta. Mas não somos nós que vamos ditar exatamente qual é a verdade verdadeira e qual é a verdade falsa. Serão as próprias experiências, a vivência de cada uma dessas experiências por todos nós, e até mesmo a partir do desenvolvimento da própria filosofia. Então tudo isso vai passando para nós com o tempo, e nós vamos então amadurecendo. Tanto que hoje, né, 160 anos depois, nós não vemos mais a doutrina espírita da forma como era antigamente. Nós temos ali todos esses complementos. Então, voltando só para o que eu tinha comentado com vocês, nessas três revelações que nós colocamos, no início, nós tivemos, por exemplo, naquele pequeno grupo de judeus naquele período, né, dos hebreus, e eles então se sustentaram nessas bases. Depois nós tivemos ali, lá na Terra Prometida, então houve uma transferência desses ensinamentos para a região do Oriente Médio. Jesus surgiu ali e trouxe esses ensinamentos. Eles naturalmente então migraram, e eu falo naturalmente porque foram as circunstâncias que fizeram com que tudo isso acontecesse, foram então para a Itália, e acabou ali se tornando a sede da Igreja Católica, né, que foi ali a instituição que mais se desenvolveu. E o detalhe, né, quando a gente vai estudando um pouco sobre a evolução do cristianismo até chegar na formação da Igreja Católica, é muito interessante que quando nós estudamos sobre as cartas de Paulo, nós vemos então que vários grupos religiosos estavam se formando, grupos cristãos, desculpem, estavam se formando em várias regiões ali na redondeza. Então as cartas aos coríntios eram em Corinto, na Grécia. Cartas aos hebreus, nós tínhamos cartas aos tessalonicenses, que era em Tessalônica, nós tínhamos cartas aos romanos. Então Paulo procurava, né, ele tinha ali a responsabilidade, como se fosse Kardec, centralizar as ideias cristãs, como Kardec centralizou as ideias espíritas, e ele então se comunicava com essas comunidades. E aquela comunidade mais forte, aquela que mais se sustentou, foi exatamente ali dos romanos. Por isso então a igreja se formou em Roma. Se por acaso nós estivéssemos ali em Corinto, a sede da Igreja Católica seria na Grécia, não na Itália. Então esses grupos foram se sustentando, esses grupos foram se desenvolvendo, alguns foram se extinguindo, outros se mantiveram, mas aquele que mais se destacou acabou saindo do Oriente Médio, indo para a Itália. Quando chegou a vez da doutrina espírita, ela se desenvolveu na Europa, na França, exatamente pelas circunstâncias que nós vivíamos, circunstâncias sociais e intelectuais que se vivia naquela época. Nós tivemos ali, né, em 1789, a Revolução Francesa, naquele período onde o iluminismo estava muito forte, muito presente, e esse iluminismo significava que a razão estava se tornando a base daquela sociedade, a razão ali fazendo com que as pessoas vissem o mundo de uma forma diferente, depois daquele chamado, né, daquele período sombrio
daquela era das trevas, em que o domínio religioso era muito forte, ocultando, né, ou pelo menos abafando qualquer tipo de desenvolvimento intelectual, desenvolvimento artístico, científico ou filosófico. E aí então, a partir dessa base racional, os espíritos então começaram a trazer essas informações. Com o passar do tempo, a França começou, com a própria desencarnação de Kardec e também com as próprias circunstâncias sociais da França, eram guerras, eram conflitos, as intenções das pessoas. A gente lembra que no final, naquela época do modernismo, né, no final do século XIX, nós tínhamos ali, a tecnologia era muito presente, as descobertas, a moda era muito presente. Então simplesmente a França não apresentava mais condições de sustentar essa filosofia. E ela naturalmente veio para o Brasil. Chegando aqui no Brasil, encontrando um ambiente religioso muito forte, ela se sustentou. Mas nós percebemos que ela acabou mudando um pouco das suas características. Se na Europa ela tinha ali um aspecto filosófico e científico muito forte, aqui no Brasil ela tomou um aspecto religioso muito mais forte. E hoje nós procuramos resgatar nesse aspecto filosófico e esse aspecto científico, mas ainda com muita timidez. A gente não conseguiu desenvolver muito isso. Então, tanto é assim, né, que nós já comentamos sobre isso em outro estudo, os nomes das instituições no passado eram, né, sociedade isso, associação aquilo, né. Hoje nós encontramos os nomes das instituições que trazem ou um nome em homenagem a alguém, ou um tema que seja evangélico. Centro Espírita Casa do Caminho, Centro Espírita Amor e Caridade, Centro Espírita, sei lá, vocês conhecem os vários nomes, né, que são utilizados hoje, muito diferente de um nome sóbrio, como é a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Eis aí então que nós encontramos, né, essa mudança de ambiente pelas próprias circunstâncias. Então o trabalho que os espíritos fizeram, e aí é uma dedução que nós fazemos, né, de fazer com que a doutrina espírita, que já estava implantada aqui no nosso mundo, não perdesse força, mas que ela fosse levada para um outro ambiente, assim como o próprio cristianismo, saindo daquele ambiente do Oriente Médio, que hoje nós vemos, né, que pelos conflitos religiosos que nós encontramos entre judeus, entre cristãos, entre muçulmanos, quer dizer, ali certamente não seria o local para isso. E aí então na Europa a igreja se desenvolveu, acabou também ali se desviando, se desvirtuando um pouco daquele caminho original, e depois então, né, tentando agora retomar o equilíbrio, né, trabalhando para retomar o equilíbrio, depois dessa fase das trevas, né, que acabou oprimindo tanto a sociedade. Então a doutrina espírita também fez um caminho bastante parecido. Acabou saindo de um ambiente para chegar num outro ambiente onde ela pudesse se sustentar. E aqui agora ela se mantém e acaba se difundindo. Mas é bastante notório a forma como a doutrina se desenvolvia naquela época e a forma como ela se desenvolve hoje. Mas o importante é que os livros de Kardec continuam sendo a nossa base. A quantidade de instituições hoje é uma quantidade significativa e vai se ampliando cada vez mais. Eu me lembro de a coisa de uns 10 anos, um censo que foi apresentado, eram mais de 5.000 centros espíritas aqui no Brasil. Então são muitas as instituições, isso há 10 anos, né? De lá para cá, quanta coisa se modificou, quanta coisa se desenvolveu, né? Então, muitos livros, muitos médiuns, muitas instituições, enfim, né? Não, o censo que vai sair agora, Miriam, é de religiões, né? Que é o censo de 2020. Eu falo do censo de instituições espíritas feita pela Federação Espírita Brasileira. Eu não sei se tem mais algum outro, né? Esse censo que você coloca é o censo do IBGE, que ele sai a cada 10 anos, né? Então em 2010 ele mostrava ali uma quantidade de aproximadamente 25 milhões de simpatizantes do espiritismo. E agora, em 2020 agora, vai ter um novo censo. Ah, fizeram esse ano mesmo? Ah, então tá, aguardando sair então. Então agora em 2020 nós teremos o censo geral, né? E o detalhe é que, se vocês perceberem, não sei se eles vão corrigir isso, mas quando eles fizeram no ano 2000, o espiritismo era uma religião, considerada uma religião votada pelo censo. Em 2010 houve uma confusão
nesse nome, então muitas pessoas se declaravam espíritas, outras se declaravam simpatizantes, não tinha um nome claro se você é espírita ou não é espírita. Eu sei que fizeram uma confusão que acabou não trazendo ali um resultado claro sobre tudo isso, né? Então veremos agora, em 2020, para ver se eles acertam direitinho e colocam as coisas claras para termos uma definição ali, né? Já está sendo divulgado para as casas responderem. Estão fazendo o censo agora então, né? Então, administrativamente a importância é exatamente fazer ali uma base, né, de como o brasileiro se comporta para as instituições, de que forma que elas podem criar as suas estratégias de divulgação, né, de controle, de administração, enfim, de orientação também, isso é sempre importante. Muitas não estão respondendo, né? Pois é, né, o censo tem essa dificuldade, né, cada um responde ali a forma como melhor entendem, né? Mas enfim, finalizando aqui então o nosso estudo de hoje, nós terminamos aqui então o discurso de Kardec, lemos aqui a introdução do Boletim da Sociedade, e o próximo que nós vamos estudar vai ser Conversas Familiares de Além-Túmulo, né? A minha sessão preferida aqui da Revista Espírita, e nós teremos aqui Notícias da Guerra. E depois aqui das Notícias da Guerra, a primeira entrevista vai ser o Zuavo de Magenta, né? O Zuavo era aqui um tipo de soldado, era um soldado, né? E havia ali então a guerra em Magenta, e Kardec vai entrevistar um soldado que desencarnou numa guerra. Então aqui um tema bem interessante para o nosso estudo, depois da gente ter estudado muita coisa filosófica e muita coisa científica, né? Que foram as últimas entrevistas aqui no nosso Conversas Familiares de Além-Túmulo. Então, finalizando aqui o nosso trabalho, concluindo aqui o nosso dia, nós então deixamos para o próximo encontro, na semana que vem, Conversas Familiares de Além-Túmulo. Soldado Argelino de Magenta. Pois é, o Zuavo, né, a gente lembra que Argélia ela era uma colônia francesa, que fica ali no norte da África. Só atravessar o Mediterrâneo você já chega até ali. E nós tivemos, né, inclusive no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nós tivemos me esqueci o nome dele agora. Ele era um padre da Igreja Católica, e ele então estava na Argélia, em Argel, e ele fazia um trabalho social muito bonito em nome da igreja, né? E depois que ele desencarnou, ele se tornou um dos espíritos que traziam as instruções dos espíritos lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Não esqueci o nome dele agora. Eu estou assim, tô vendo o que ele colocou, mas esqueci o nome dele. Mas então a Argélia era uma colônia francesa. Então nesse caso, né? Lembrei, o Vianney, o cura d'Armes, né? Então, inclusive, o corpo dele é um daqueles corpos incorruptíveis, né, que são hoje atribuídos aos milagres, né, aqueles corpos que não se decompõem, né. Então, a Argélia, como era uma colônia francesa, e esses zuavos eram soldados que lutavam pela França, acabou então depois aqui sendo